Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia da nossa jornada, nosso 16º dia. E para começar nossa semana, nós vamos falar de um dos temas que eu acho mais interessante de todas essas 50 aulas, que é como você encontrar coragem para correr riscos. Todos os dias a gente corre risco, né? A partir do momento que a gente acorda, nós já estamos correndo os riscos. E uma jornada de sucesso, ele condiz em você correr riscos diariamente, né? Só que tem muita gente que não tem coragem de correr esses riscos. Muitas pessoas, elas paralisam pelo medo. E a aula de hoje a gente vai abordar justamente sobre isso, quais são os medos que nos paralisam a tomar essas decisões. A frase do dia é: quanto do seu talento está sendo desperdiçado por um pouco de falta de audácia? Tem muita gente que deixa de expressar o seu talento, colocar para fora, por medo do julgamento dos outros. Nós já tratamos isso em outras aulas, e hoje a gente começa a trabalhar como você desenvolve essa questão, como você quebra essas crenças limitantes, como você muda esses hábitos. E aí você tem que se fazer uma pergunta, né? O que me impede de prosseguir? O que impede com que eu tenha a vida magnífica que eu queira ter, né? E existe uma coisinha chamada complexo de Jonas, né? O complexo de Jonas, ele está totalmente ligado àquelas pessoas que elas querem viver na inércia. Elas têm medo de se arriscar, têm medo de fazer as coisas, né? Para quem não conhece a história de Jonas, na Bíblia diz que ele tinha um chamado para cumprir e ele ficou com medo no momento de cumprir o chamado. Ele falou: mas eu não vou para aquela cidade, eu não sou profeta, eu não sou ninguém. E ele não cumpriu o que ele deveria fazer e entrou numa embarcação. E no meio dessa embarcação, uma baleia comeu a embarcação, né? Porque a baleia só expeliu onde ele deveria estar. Não seria o medo dele que iria paralisar isso, né? Mas o que acontece? Por que a gente não muda? Por que a gente não tem essa coragem? Porque as pessoas não mudam quando elas se sentem bem. Elas só mudam os atos quando elas estão aborrecidas. A gente só toma decisão de alguma mudança na nossa vida quando a gente já está fulo com aquela situação. Basicamente é quando já deu uma gota d'água. E aí você toma uma decisão a partir de uma emoção, mas não é uma emoção boa, né? Tem muitas vezes que as pessoas perguntam assim: cara, o que fazer nos dias ruins? E a resposta é muito simples: as mesmas coisas que você faz num dia bom. Porque não é o que você faz naquele dia que vai mudar a tua trajetória. Não é o dia ruim que vai ser o fator determinante dos seus resultados. É só um dia ruim. Pode ser que você tenha passado o dia inteiro com maus resultados. Isso pode impactar um pouquinho, mas não significa que a sua vida inteira seja mal. Uma sucessão de maus resultados, né? Mas você precisa tomar a decisão de quando você vai querer mudar. Porque é fútil você ficar pensando somente no futuro. E é mais fútil ainda você ficar pensando somente no passado. Você precisa estar pensando no presente e viver o presente. As pessoas precisam viver e você só vive no presente. Existem duas doenças hoje seculares que elas estão muito aliadas a essa vivência, tanto no passado quanto no futuro. A pessoa que vive muito no passado, ela sofre de uma doença chamada depressão. Ela acha que os resultados que ela alcançou
lá no passado, ela não vai mais conseguir alcançar. Então você sofre com isso. A pessoa que só vive no futuro, quando tudo vai acontecer, ela sofre de uma doença chamada ansiedade. Né? E isso são fatores que te paralisam. No livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill, ele fala sobre 6 medos dos seres humanos que nos impede de ter uma felicidade plena. E este medo de correr riscos, esse medo de julgamento, o medo de errar, de falhar, é um dos medos que mais paralisam os seres humanos. E com isso você vai nutrindo alguns hábitos. Você acaba não fazendo algumas coisas porque você tem esse medo. E esse medo é o principal fator que te bloqueia. Mas como é que muda, então, essa situação? É muito simples. É só você pensar que todos os dias, quando você acorda, você já está correndo um risco. O simples fato de você abrir o olho, você já começa uma jornada de correr riscos. Você pode sofrer um acidente cardíaco, você pode escorregar e cair, você pode se queimar. Então, você já está se expondo ao risco só o fato de você acordar. E aí você toma uma decisão. Você sai da cama. E como é que você faz para ter um dia pleno? Pense na seguinte situação. Você tem 2 cachorros. O primeiro cachorro se chama Bons Hábitos. Tá? E o teu segundo cachorro se chama Maus Hábitos. Todos os dias eles vão brigar. Imprescindivelmente eles vão entrar em um combate. Agora, qual deles que vai ganhar essa briga? E a resposta é aquele que você alimentar no dia. Para que você consiga trazer essa coragem, você precisa alimentar alguns hábitos. Agora, por que é mais fácil você alimentar maus hábitos do que você alimentar bons hábitos? Porque o mau hábito é mais fácil de se esconder. E a recompensa ela é imediata. Pensa na seguinte situação. O que é mais gostoso? Comer um brócolis ou comer um chocolate? 90% das pessoas vão pensar, puta, o chocolate é melhor. Mas por que o chocolate é melhor? Porque a recompensa é imediata. E quando você tem a recompensa imediata, você já colheu os frutos daquilo, você fala, opa, isso aqui é bom. Só que você não está pensando no longo prazo. E o fato não é viver no futuro, é pensar quais são as consequências que eu vou trazer com isso. Mas você quer recompensar hoje. E não é assim que a gente constrói. A gente precisa construir passo a passo. Então, para a gente trazer a mudança, primeiro, a gente precisa mudar os nossos comportamentos. A gente precisa começar a alimentar os bons hábitos. E não acha que começar a alimentar os bons hábitos, você precisa dar todo aquele pique que você não fez nos últimos 10 anos. Ah, eu quero começar a ler. Então comece com uma página. Não pegue para ler um livro inteiro em um dia. Porque senão você vai gastar muita energia. E o teu cérebro ele não está preparado para gastar energia. O ser humano ele foi feito para sobreviver. E não para prosperar. Prosperar é algo muito novo. Que a gente está aprendendo a lidar com isso. Mas comece. Ah, eu quero começar uma vida saudável. Não precisa correr 10 quilômetros. Anda pelo menos 10 minutos. E aí você começa a alimentar essa coisa chamada bons hábitos.
E a partir do momento que você começar a alimentar os bons hábitos, ele começa a ganhar essa briga. Nós precisamos de uma certa atenção todos os dias para viver, que nós chamamos do fato da motivação. E a motivação, se a gente pegar o sentido da palavra, motivação, motivos que nos levam a uma ação. A motivação ela é interna, ela não é externa. Todo mundo fala assim, quando eu acordar motivado eu vou fazer. Mas você precisa se motivar. Pode parecer meio um papo de coach, mas não é. É a simples realidade. Eu preciso ter motivos para me levar a uma ação. Então, se eu quero uma vida bem-sucedida, eu quero uma vida plena, quais são os motivos que me levam a isso? E não pode ser motivo fútil. Tem que ser um motivo tão forte que me leva a tomar as ações. Quando as pessoas falam assim, busque o seu propósito, é justamente isso. O que me motiva hoje? Qual é o meu propósito de vida? Quais são as ações que eu preciso tomar para alavancar este propósito? E para a gente finalizar o nosso dia de hoje, eu vou deixar uma reflexão. Ter sucesso significa viver corajosamente e intensamente. Cada momento significa fluir, lutar, mudar, crescer e todas as demais contradições humanas. Ter sucesso significa ser autêntico para si mesmo. Desejo a todos um bom início de semana, uma boa jornada. Bora pra cima!